Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Eu já vou pedir para a igreja abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19. Vamos acessar a Bíblia, acessar o nosso smartphone. Quem não tiver Bíblia aqui, o pessoal da mídia vai liberar aí. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19 até o 24. Depois a gente vai ler do 29 ao 39. Deus, ele tem algo forte para falar ao nosso coração nessa noite. Já abriu, diz amém. Quem ainda está procurando, diz misericórdia. Vamos aguardar aqui os irmãos achar. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19. Você que está em casa, seja bem-vindo, que está acompanhando o nosso culto através do nosso Instagram, que Deus abençoe. Você que também está aí conectado, Deus tem coisas grandes também para a sua vida. E você que vai assistir depois através do YouTube também, que Deus vai abençoar e trazer verdades ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 18. Agora, com todo Israel para encontrar-se com o Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando vocês ficarão andando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponha fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então, invoque o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Pula para o versículo 29 agora. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome é Israel. E com eles reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encha 4 jarros grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. E quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela terceira vez. E eles seguiram as instruções. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, e eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prenda todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Os povos
os prenderam e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Estas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. A igreja pode se sentar, a gente vai orar. Enquanto a gente ora, se alguém puder me dar outro microfone, isso aqui está com interferência aqui. Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, que jamais volta vazia, foi liberada nesse lugar, Senhor. Pai, que essa palavra ela encontre um solo bom, um solo agradável, coração com terra fértil, Pai. E que essa palavra possa crescer e frutificar na vida de cada pessoa, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, nessa noite uma compreensão sobrenatural de tudo que vai ser ministrado aqui, Pai. Nós não queremos apenas um conhecimento humano, mas nós queremos que essas palavras ganhem vida, poder e transformação no nosso coração, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que tu quer fazer nessa noite, Senhor. Tu tens total liberdade sobre a minha vida, sobre esse lugar. Cada pessoa que está aqui hoje é livre, Pai, no nome de Jesus, para ouvir a tua palavra, para ouvir o teu clamor, Senhor Deus. E que o meditar do meu coração, Senhor, e o falar da minha boca, sejam sempre agradáveis na tua presença, ó rocha minha, Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Oi, som. Oi, som. Tá dando para ouvir direitinho? Tá bom, né? Glória a Deus, então. Vamos lá. O tema dessa mensagem hoje, irmão, que Deus quer trazer nessa noite ao nosso coração é: a quem eu vou servir? A quem eu vou servir? Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim, ó: a quem você vai servir? Olha para a que está do outro lado para não ficar com ciúme e pergunta: a quem você vai servir? Irmão, Deus quer trazer algo muito forte ao nosso coração nessa noite. Na verdade, isso nunca acontece. A palavra que eu ministrei ontem na Zona Sul é uma totalmente diferente da de hoje. E normalmente o culto da quarta é igual ao da quinta. Mas só que quando eu estava no deslocamento para casa, Deus estava me incomodando ontem dizendo: essa mensagem foi para hoje, mas não é para amanhã. E eu comecei a relutar: mas Senhor, porque a gente vai ter trabalho de fazer outra palavra, de buscar e tal. Aí hoje de manhã, quando eu me acordei, o Senhor, a palavra de ontem está tudo certo. Ele: não está certo. E aí eu tive que fazer uma nova palavra. Mas eu não queria ministrar ela, eu queria falar de ontem. Mas Deus fez: não é ela, é a de ontem. Eu vim até no caminho aqui decidindo para ver se Deus mudava a opinião dele. Eu estou com as duas mensagens aqui no tablet. Mas ele fez: não é a de ontem, é a de hoje. Eu tenho certeza que Deus quer trazer coisas muito fortes ao nosso coração nessa noite. E o que me chama a atenção desse relato bíblico, eu não sei se você conhece, mas é a história do profeta Elias, na batalha contra os profetas de Baal, que desceu o fogo do céu. A gente conseguiu entender na leitura. E o que a gente tem que entender também é que o povo de Israel, o povo de Deus naquela época, estava sofrendo uma extrema seca. 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem chover. Por quê? Porque o povo começou a se desviar dos caminhos de Deus. E Deus permitiu que aquela seca viesse através de Elias. Elias declarou: enquanto o povo continuar assim, não vai cair uma gota de água aqui. E se passaram 3 anos e meio sem cair um pingo de chuva naquele lugar, extrema seca, muito problema acontecendo. E quando Elias vai conversar com Acabe diz que a culpa daquilo tudo era de Elias. E Elias fez: não. No versículo 18, Elias responde para ele: não sou eu o responsável pelos últimos problemas, mas é tu e toda a tua família e a família do teu pai, pois vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. E o que a gente precisa entender é que muito problema que está acontecendo na nossa vida hoje é porque eu e você abandonou os mandamentos de Deus. Muitas vezes a gente quer botar a culpa em Satanás, e muitas vezes Satanás não tem culpa de nada. A culpa é nossa. A gente quer culpar Deus. Deus, porque tu permitiu isso? Deus não tem nada a ver. A culpa é nossa porque a gente abandonou os mandamentos, as vontades do Senhor. E quando a gente abandona os mandamentos, para de obedecer, é como se você estivesse dando um ingresso para Satanás mexer na sua vida.
O pecado, ele dá legalidade para Satanás agir na minha vida e na sua vida. Toda vez que você peca, tem um salmo que fala, é como se a gente estivesse abrindo uma rachadura no muro de fogo que Deus nos protege. Toda vez que você peca, você abre um buraquinho para Satanás passar. Para Satanás agir na sua vida. E tem muito problema, muita dificuldade que a gente está passando, que a gente nem deveria estar passando por ele. Não deveria estar acontecendo, mas devido à nossa desobediência, é que esses problemas chegaram. A gente vê isso lá em Jonas. Deus dá uma ordem clara a Jonas. Vai para tal lugar e vai evangelizar aquele povo. E ele não quis ir. E o que é que acontece? Tempestade, dificuldade. Quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade cessa para aquelas pessoas. Mas para Jonas continua, ele é engolido por uma baleia, ou por um peixe grande. E a tempestade dele continuou por mais 3 dias até ele se arrepender e dizer, Senhor, eu vou voltar a fazer a tua vontade. E o peixe cospe ele na cidade que ele deveria evangelizar. Então tem muito problema que poderia ser evitado na vida de Jonas, mas não foi por quê? Por causa da desobediência. Então tem muita coisa que poderia ser evitada na nossa vida, mas não está sendo evitada por quê? Nossa desobediência. Deus, ele é muito claro. Veja o que ele fala em Deuteronômio 30, 19. Ele diz assim, ó: eis que eu coloco diante de vocês caminho de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que você viva plenamente, tu e a tua descendência. Jesus, ele não só coloca o caminho, como ele coloca o hashtag lá, hashtag escolhe vida. É como se ele mandasse uma mensagem para a gente em letras garrafais, dizendo, escolhe vida, escolhe vida. Mas eu e você temos que escolher o caminho da maldição, o caminho errado, o caminho do afastamento de Deus. E foi por isso que muita coisa estava acontecendo com aquele povo de Israel, seca, muita coisa de errada acontecendo, porque eles tinham escolhido o caminho de maldição, escolheram se afastar dos caminhos de Deus. E sabe por que estava acontecendo muita coisa dessa lá também? Porque a convivência com o pecado começa a normalizar ele, a gente começa a achar tudo normal. A nossa fé começa a esfriar. Jesus falou em Mateus 24, 12, disse, devido ao aumento da iniquidade, a fé de muito iriam esfriar. E assim é na nossa vida, a gente começa a conviver com o pecado, mesmo que a gente não esteja em pecado, mas as coisas começam a normalizar e logo, logo vai ser a nossa queda. Como assim, pastor? Se você parar para pensar, há uns 40, 50 anos atrás, adultério era algo que mal se comentava. Homossexualismo ninguém falava. Mas hoje é tudo normal. Por quê? A novela mostra que é normal. A novela mostra que o melhor relacionamento é sempre o relacionamento extraconjugal. É sempre o amante ou a amante, é o que demonstra o verdadeiro amor na novela. As séries nos incitam a isso. Tem uma série que é muito boa, não é falando dela, La Casa de Papel, mas na série a gente torce pelos bandidos. Se você já assistiu, você sabe. A gente torce por bandido fugir. E o mundo começa a inverter, porque a gente começa a conviver, começa a normalizar as coisas. E o normalizar as coisas é um passo para a nossa queda. Foi isso que aconteceu com Davi, lá em 2 Samuel, diz assim, na primavera, época em que os reis saíam para as guerras, Davi enviou para a batalha Joabe, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi não foi para a batalha naquela época. É época que ele deveria estar na batalha, ele resolve ficar em casa. E o que é que acontece? Ele peca com Betseba. Ele adultera. O pior pecado da vida de Davi foi cometido porque ele começou a normalizar as coisas. E esse é um grande problema que acontece na nossa vida. A gente começa a normalizar, a gente começa a aceitar coisas que a gente não deveria estar aceitando ao nosso redor. A gente começa a achar normal estar longe da igreja, ou se afastar, ou ficar em casa só orando e lendo minha Bíblia. A gente sempre fala, mas eu sempre faço minhas orações em casa, eu leio minha Bíblia, e está tudo certo.
E a gente começa a normalizar. E a gente vai se afastando. E cada vez a nossa fé vai esfriando. E logo, logo, a gente vai cair em algo errado. Por quê? Porque a gente está normalizando as coisas. E a gente não pode brincar com isso. A gente não pode achar que isso é normal. Quando a gente começa a se afastar da vontade de Deus, as nossas escolhas começam a se relativizar. Uma pessoa que busca um relacionamento. Eu quero um homem de Deus. Eu quero uma mulher de Deus para a minha vida. E o tempo começa a passar e as coisas não começam a acontecer. E a gente começa a esfriar. A gente começa a normalizar as coisas e a gente... não precisa ser de Deus, não. Se aparecer um homem, sendo só homem de verdade, já está valendo. E a gente começa a se afastar. A gente começa a se afastar porque a gente começa a achar normal. Que mau ar. Que mau ar essa pessoa. Essa pessoa é tão boazinha. Ela só não acredita em Deus. É uma bênção ela. E eu sempre falo, é melhor um feinho cheio de unção do que um bombadinho cheio de cão. Eu sempre falo isso. Para os meninos e para as meninas, tá? É melhor um feinho, irmão, que é cheio de unção, uma feinha cheia de unção, do que aquela bombadinha toda malhadona, cheia de cão. Não entre não, porque a queda é certa, não vá não. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo estava começando a normalizar, a achar o pecado normal. O povo estava começando a misturar o culto a Deus, o culto a Baal, e estava achando normal. Assim como muita gente acha normal em estar na igreja e estar no mundo. Veja o que Elias disse no versículo 21. Ele diz assim, até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga. Se Baal é Deus, então siga Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio naquele momento. O que é que Elias, o que é que Deus estava nos dizendo? Olha, se eu sou verdadeiramente Deus, me siga. Agora, se a tua vida é melhor, as outras coisas são melhores, faça as outras coisas. Não tem como ficar aqui e ficar lá, não. E a gente precisa entender isso. E a gente começa a normalizar isso e achar que não tem problema nenhum. Porque Deus estava tratando a idolatria. E o problema é que a gente acha que idolatria só é adorar a imagem. Não. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar que deveria ser de Deus. Talvez você está idolatrando o seu trabalho. O seu trabalho talvez é mais importante do que Deus. Talvez você nem tenha tempo mais para Deus. Você que orou tanto para Deus abençoar a tua vida, abençoar as tuas coisas, Deus te dá um trabalho e você se esquece dele. Pastor, mas é porque eu não tenho mais tempo. As minhas mesmas 24 horas é as suas 24 horas. É a 24 horas de todo mundo. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente arruma tempo, irmão. Se a tua prioridade realmente, você gosta da academia, você sempre vai arrumar um jeito. Nem que treine em casa, subir escada, descendo, pulando, rodando, mas você vai treinar. Por quê? Porque é a tua prioridade. Aquilo que é prioridade, a gente arruma tempo. Talvez a tua idolatria seja a tua família, o teu lazer. Não, eu não troco o meu momento de lazer por nada. O teu dinheiro, talvez. Ou o teu narcisismo. O narcisismo hoje, o egocentrismo é tão forte, irmão. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O mundo incita isso. Seja feliz, independente de como seja. Toda forma de amor é válido, vale tudo. A gente é tão egocentrista que até tiveram que criar uma câmera de selfie para a gente poder se ver. Para a gente poder se ver, porque a gente pensa tanto na gente. E tudo isso a gente está tirando Deus do lugar dele, colocando outras coisas. E Deus estava tratando isso com o povo. Diz, olha, não tem como você servir a dois senhores. Lá em Mateus fala isso, porque vocês vão agradar um e desagradar outro. Tiago também fala isso, lá em Tiago 4:4 diz assim, adúlteros. O adultério é você trocar o lugar de Deus, trocar Deus por qualquer outra coisa. Não estás ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O que Deus está querendo trazer nessa noite é que eu e você precisa fazer uma escolha.
Nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. Não tem como querer viver para Deus aqui e continuar com a antiga vida. Não tem como. Não tem como continuar com os velhos hábitos do mundo e querer estar com Deus. Não tem como. E é isso que Deus está nos confrontando nessa noite. Deus estava confrontando aquele povo. Vocês vão ter que escolher, porque não tem como vocês ficarem adorando aos dois. Josué dá uma resposta muito forte, na mesma linha de Elias. Lá em Josué 24:15, todo mundo conhece essa passagem, diz assim: se não parece bem servir ao Senhor, escolhe agora, pois, a quem vocês irão servir. Aos deuses de vosso pai da terra do Egito? Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele decidiu: olha, vocês podem fazer o que você quiser da vida de vocês, agora eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós temos que abrir os nossos olhos, irmão, porque é uma enganação de Satanás achar que a gente pode continuar assim, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não tem como. Não tem como a gente viver assim. Nós temos que inverter, mudar a nossa prioridade. E é o grande problema a gente viver longe de Deus e achar que está tudo normal. E sabe por que a gente acha normal? Porque a gente começa a olhar para as cruzes laterais, a gente começa a dizer: eu não matei, eu não roubei, eu não traio minha esposa, eu sou um cara bom. Tá bom demais para ir para a igreja. A gente se considera assim. Muita gente se considera assim. E esse é um grande problema, uma grande enganação de Satanás. Porque quando a gente fica em cima do muro, muita gente pensa que ficar em cima do muro é estar indeciso. Não é. Ficar em cima do muro já é uma decisão. E você vai entender por quê. Tem um exemplo que eu gosto de dar, muito bom. Tinha uma mulher que ela estava andando em cima do muro. E de um lado, tinha uns anjos chamando ela: vem para cá, por favor, vem para o nosso lado, vem para cá, vem para cá. E ela sem saber para onde ia. E do outro lado era o inferno. Só que no inferno, os demônios ficavam passando para lá e para cá e ninguém chamava ela. Ninguém chamava ela e ela ficou incomodada. Ela: ô, seu demônio, vem cá. Ela falou: por que vocês, por lado de cá do céu, está todo mundo me chamando, clamando para eu vir para cá? Por que vocês não estão chamando para eu vir para o lado de vocês? Ele: porque o muro já é da gente. Ficar em cima do muro, você já está com a gente. Você já decidiu. Então a falta de decisão já é uma decisão na nossa vida. E nós não podemos ficar em cima do muro, porque ficar em cima do muro traz condenação para a nossa vida. Tem um relato que eu gosto de trazer, lá de Atos capítulo 20, de 7 a 12, mas eu não vou ler. É sobre a história de um rapaz chamado Eutico. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas é um rapaz que ele resolveu sentar em cima do muro para ouvir uma pregação. Paulo estava pregando, e veja como era a pregação antigamente. Paulo começou de 6 horas da noite. Deu meia-noite, Paulo ainda estava pregando. E essa pregação só acabou no outro dia, quando o sol clareou. Mais ou menos 12 horas de pregação. A gente passa 10 minutos e já está abrindo a boca aqui. Mas, quando deu meia-noite, esse jovem que estava sentado na janela, jovem Eutico, sentado no muro, ele caiu, cochilou. E o grande problema é que quando a gente está em cima do muro, a gente nunca cai para dentro, a gente nunca cai para o melhor lugar, a gente sempre cai para o pior lugar. E ele caiu do 3º andar. E a Bíblia mostra que esse jovem morreu na hora que ele caiu. E uma coisa que antes de eu continuar, que a gente entende é que quando você tiver com um pé na igreja, um pé fora, um pé na igreja, um pé fora, você sempre vai tender a cair para fora, cair para o mundo. É feito pão, irmão. Quando a gente passa uma manteiguinha no pão, ou um patê, quando a gente cai no chão, e só cai com um patê e com a manteiga pro chão. Cara, eita, já não presta mais. Só cai assim. A gente só cai pro lado errado. E esse jovem caiu pro lado errado. Ele caiu do 3º andar. E a Bíblia fala que ele morreu. Só que Paulo foi lá embaixo. Quando Paulo desceu, abraçou ele. Aquele jovem voltou à vida. Aquele jovem ressuscitou. A Bíblia nos mostra. Só que depois que acabou a pregação, acabou tudo, a Bíblia nos relata que as pessoas tiveram que carregar aquele jovem até sua casa.
Uma coisa que a gente precisa entender, que quando a gente fica no muro, quando a gente fica no pecado, o grande problema é que mesmo que a gente consiga se reerguer, as consequências vão existir na nossa vida. Aquele jovem que estava em cima do muro, ele morreu, mas ressuscitou. Glória a Jesus. Mas só que a Bíblia nos mostra que ele provavelmente ficou com perna quebrada, braço quebrado, dente, dedo, com tudo. As consequências não foram evitadas. Então é muito melhor a gente tomar a nossa decisão. É muito melhor evitar do que pagar o preço pelas consequências. Por isso que Deus está querendo falar ao nosso coração para que a gente entenda. Porque tem muita gente que está brincando, achando que está normal, fica no mundo, fica lá fora. A Bíblia fala que a gente deve fugir do laço do passarinheiro. Eu não sei se você entende essa gíria, isso que a Bíblia fala, mas é como se existisse um laço aqui. E o que é que Satanás faz? Você bota um pé dentro, tira. Você, opa, não aconteceu nada. Vai ser de novo. Opa, nada, e opa, nada. Não está acontecendo nada, aí você fica aqui, aí ele, opa, puxa o laço. Quando ele puxa o laço, irmão, acabou. Quando ele puxa o laço, a gente vai cair. E esse é o grande problema. A gente está brincando, fazendo uma besteira, volta, faz a besteira, volta. No mundo, na igreja, no mundo da igreja não tem como, irmão. Não tem como. E é por isso que a gente vai ter que escolher a quem a gente vai servir. A quem a gente vai servir nessa noite. E outra coisa que Deus colocou no meu coração para que a gente entenda esse tipo de princípio, Deus está nos mostrando que se você estiver disposto a abrir mão coisas valiosas na sua vida, inevitavelmente vai vir uma bênção sobre a sua vida muito grande. Se você estiver disposto a abrir mão, coisas grandes irão acontecer na tua vida. Como é que a gente consegue ver? Elias, quando ele cava a vala, ele manda as pessoas trazerem aquilo que era mais valioso naquela época, que era água. Não foi só para dificultar. Foi para as pessoas abrirem mão daquilo que era valioso para ela. 3 anos sem chover, irmão. Não tinha água para nada. E o cara queria gastar água para molhar o altar lá, molhar o negócio para pegar fogo. Não tem lógica isso. Mas Deus queria mostrar que se você abrir mão daquilo que é valioso para você, Ele vai te abençoar. Porque depois que o fogo desceu, depois que o povo reconheceu que Deus era o Deus daquele povo, a chuva veio. Deus mandou chuva para abençoar aquele povo. Novamente. E é isso que a gente precisa entender. No versículo 29 diz assim: quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. É essa decisão que Deus está esperando minha e sua. Que a gente possa reconhecer que o Senhor é Deus. Que Ele é o Deus da nossa vida e que a gente não vai ficar indo lá fora e voltando. Se a gente estiver disposto a abrir de coisas valiosas, abrir mão de coisas valiosas na nossa vida, irmão, muita bênção vai começar a chegar na tua vida. Talvez muita coisa não está acontecendo ainda porque você não escolheu o seu lado. Você não escolheu aonde você vai ficar. E nós precisamos fazer essa escolha nessa noite, amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. O louvor pode vir para cá. O que Deus está querendo falar para a gente nessa noite, irmão, que não importa o que você estava fazendo. Não importa o que você estava fazendo, talvez até você chegar, botar o pé aqui na igreja. Tenha certeza que Deus é que te conduziu até aqui nessa noite. Porque Ele quer abrir a tua mente, Ele quer abrir o teu entendimento, Ele quer restabelecer a comunhão com você. Ele quer voltar a ser a prioridade na sua vida. Nós estamos precisando trazer Deus para esse lugar de prioridade na nossa vida. Um lugar que Ele nunca deveria ter saído. Irmão, independente da dificuldade que você está passando ou está enfrentando, Deus, Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Se a gente olhar para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que estava em risco naquele momento era a vida dele. Se eles não negassem a Deus, eles seriam atirados na fornalha de fogo. É essa consciência que a gente tem que ter. E eles falam, olha,
olha, meu rei, escuta aqui. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós não iremos se prostrar diante de nenhum ídolo, de nenhuma imagem, de outros deuses. Porque nós sabemos qual Deus a gente serve. E a gente tem que entender que Deus não poupou os 3 da fornalha, mas Deus protegeu na fornalha. Então tem muita dificuldade que Deus ele não te tirou ainda, porque Ele quer entender o seu coração. Mas saiba que durante a dificuldade Ele vai te proteger. O Deus que não poupou Daniel da cova do leão, Ele protegeu Daniel na cova dos leões. E é isso que a gente precisa entender, que Deus está cuidando da nossa vida, independente da dificuldade que você estiver passando. Mas tudo que você precisa fazer para realmente começar a mudar a tua realidade é você escolher qual Deus você vai servir, se você vai ser obediente ou não a Deus. Porque não tem como a gente continuar em cima do muro. Fecha teus olhos no teu lugar, irmão. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem ministrado e falado no nosso coração. Que essas verdades que foram tocadas na vida de cada pessoa, Pai, aquilo que Teu Espírito Santo trouxe como verdade, que ela comece a ganhar vida. Que cada pessoa comece a entender o que é que tem que abandonar, quais são as escolhas, o que é que tem que abrir mão para poder estar Te servindo, Senhor Deus, nessa noite. Pai, Tu conhece o coração de cada um que está aqui, Senhor. Tu conhece a nossa realidade, Senhor. Por favor, Pai, nos dá força. Nos dá força para começar a tomar as decisões corretas, as escolhas necessárias, Senhor. Nós não queremos continuar da mesma forma, Pai. Muda todas as coisas de lugar. Muda a nossa história, Pai. Espírito Santo de Deus, começa a agir sobre a nossa vida. Que o Teu toque possa ser sentido neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu declaro na autoridade do Teu santo nome, Pai, que ninguém vai sair daqui da mesma forma que chegou, Pai, porque o Teu Espírito Santo está trazendo liberdade, está trazendo provisão, está trazendo transformação para a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que Tu já fez nessa noite e por tudo aquilo que Tu ainda vai continuar fazendo na nossa vida. E é no Teu nome, nesse nome lindo e maravilhoso, o nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. E quem concorda diz amém.